E eu quero rapidamente aqui compartilhar com os irmãos um texto que o Senhor falou ao meu coração a respeito da adoração, mais relacionado, na verdade, com o adorador do que com a adoração em si. Você não precisa abrir a sua Bíblia, mas o texto que eu quero me referir está em 2 Samuel 22:50, que diz assim: celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Na versão corrigida diz assim: por isso, ó Senhor, te louvarei entre as gentes, e entoarei louvores ao teu nome. Esta é uma declaração de Davi, o grande rei Davi, a respeito da sua posição, do seu posicionamento com relação a Deus e a maneira como ele adorava, a maneira como ele louvava, a maneira como ele expressava os seus sentimentos, a sua gratidão para com Deus. E quando eu olho para esse texto, eu vejo aqui 3 lições importantíssimas que nós precisamos. Se nós quisermos ser verdadeiros adoradores, nós precisamos seguir estas 3 regras, esses 3 ensinamentos do grande Davi sobre a nossa vida. Então ele diz assim: celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ou na outra versão, te louvarei entre as gentes. Qual o primeiro ensinamento, a primeira lição de Davi para com as nossas vidas? Nós conhecemos bem a história de Davi. Se você não conhece, eu quero resumir aqui. Davi era um adorador por excelência. Não nesse sentido que hoje em dia se formam frases de efeito, e as pessoas pegam essas frases para postarem nas redes sociais, ou para encaixarem dentro de um sermão que venha trazer alguma comoção na vida das pessoas. Davi era na pura essência, o seu louvor e a sua adoração era excelente. Ele tinha prazer de adorar o Senhor. E a Bíblia diz que ele louvava, que ele cantava, que ele tocava, que ele compunha, que ele até mesmo dançava na presença do Senhor. Quando eu falo dançar, eu já lembro, o pastor Rubinho pregou sobre Davi dançando e a esposa olhando ele e o desprezando no seu coração. Então veja bem, Davi louvava o Senhor na sua excelência. Então Davi, a primeira lição que nós aprendemos: a adoração de Davi era intencional. Ele tinha a intenção de adorar a Deus, ele tinha a intenção de glorificar a Deus. Para Davi, não havia uma obrigação em adorar a Deus. Muitas pessoas hoje, elas se veem obrigadas a adorar a Deus. Vir à igreja é um peso. Cantar 3 corinhos em seguida se torna um peso. Ouvir o pastor falar se torna um peso. Ouvir alguém aqui pregar, ministrar ou dar um testemunho se torna: meu Deus, que hora será que termina o culto? Por incrível que pareça, tem gente que antes de começar o culto já vê que horas que vai terminar. E quando a gente tem trabalho especial, a gente vê que às vezes o pregador aqui está pregando, porque trabalho especial a gente se delonga mais, estende mais, e quando dá aquela hora certinha, ele levanta e vai embora. Isto não é adoração. Isso não é ser um verdadeiro adorador. Não importa quem esteja pregando, não importa quem esteja falando, não importa se é um culto rápido, não importa se é um culto mais demorado. O verdadeiro adorador jamais se sente obrigado a adorar a Deus. O verdadeiro adorador, ele não fica dividido: será que eu vou para o culto hoje ou vejo o episódio da novela? Será que vou para o culto hoje ou assisto um capítulo do filme, da série? O verdadeiro adorador, ele não fica: será que eu fico em casa hoje devido à minha canseira ou eu vou adorar ao Senhor?
O verdadeiro adorador, ele não se sente obrigado a adorar ao Senhor. Então a adoração de Davi era intencional. Entenda, quando está Samuel ali no seu livro, está relatando o capítulo 22 da história de Davi, né, que relata, Davi acabara de vencer os seus inimigos. Davi, desde o dia que havia recebido unção sobre a sua cabeça como rei, não tinha tido um dia de paz. Desde que ele recebeu a unção, ele voltou lá para o meio do campo, para cuidar de umas poucas ovelhas. E lá ele teve que enfrentar urso, lá ele teve que enfrentar leão. Quando ele sai do meio das ovelhas e vai para o campo de batalha, ele tem que enfrentar um gigante. Depois que ele derruba o gigante, ele tem que fugir de Saul. Depois que ele se torna rei, ele tem que vencer os inimigos de Israel, que estavam tentando destruir aquela nação. Davi não tinha tido um dia de paz, mas quando ele vence todos os inimigos, ele diz: celebrar-te-ei, pois, ó Deus, entre as nações, e cantarei louvores ao teu nome. Então, Davi não tinha como um peso, como um fardo, como uma obrigação adorar ao Senhor, mas ele fazia intencionalmente. O resultado das batalhas de Davi não foi murmuração, foi louvor e adoração. E é isso que nós precisamos entender e nós precisamos colocar em prática. Você precisa ser intencional no seu louvor e na sua adoração. Você precisa ser intencional no seu culto. Culto não pode ser uma tradição, culto não pode ser uma liturgia apenas, culto não pode ser, não tenho nada para fazer, ou já me acostumei à igreja. O culto deve ser intencional. Hoje eu vou me arrumar, eu vou sair de casa, vou colocar a minha melhor roupa, vou na igreja, vou na presença do Senhor, vou louvá-lo de todo o coração, vou louvá-lo de toda a minha alma, vou louvá-lo com todo o meu fôlego. O Senhor vai receber o meu louvor e a minha adoração. O crente não pode ir para a igreja. Eu já cortei no começo, as pessoas mandavam mensagem para mim assim, né? Pastor, quem que vai pregar? Não interessa quem vai pregar. Pastor, quem que vai cantar? Não interessa quem vai cantar. Pastor, vai ter participação? Não interessa se vai ter ou não. O culto é para Deus. Essa semana ainda estava escutando um pastor de uma grande igreja, ele contando que ele foi convidado para pregar na igreja do amigo dele, também uma grande igreja. E quando terminou o culto, o pastor daquela igreja perguntou: e aí, você gostou do culto? O que você achou do culto da nossa igreja? Ele falou: olha, infelizmente você está com a intenção errada. Você está com o entendimento errado do que é culto. Muitas vezes a gente vê pessoas, é lógico que não é de uma maneira proposital, mas de uma maneira errada, dizendo, no começo do culto, já a primeira coisa que diz: quem veio aqui receber uma bênção? Não, quem veio adorar a Deus. O ser abençoado é consequência de ser um verdadeiro adorador. É por isso que pessoas vêm num culto como este, numa noite como esta, entram e saem da mesma maneira que entraram, se não saírem pior ainda, porque murmuraram durante o culto. Então Davi era intencional na sua adoração. Segunda lição que Davi nos ensina: ele desejava fazer conhecido publicamente, ele desejava reconhecer na presença de todos a grandeza de Deus. Voltemos ao texto: celebrar-te-ei entre as nações. Na outra versão diz assim: ó Senhor, te louvarei entre os povos, ou entre as gentes. Por isso, a importância do louvor em igreja. Quando nós nos reunimos, nós formamos a igreja, o corpo de Cristo. E nós devemos louvar publicamente ao Senhor. É bom louvar em casa, é bom louvar quando a gente está dirigindo o carro, quando a gente está trabalhando, mas lá no seu trabalho você não pode abrir o seu vozeirão e começar a cantar. Você vai ser repreendido lá no serviço, dizendo: você está no lugar errado. A hora de serviço, você não pode.
Você não vai andar no calçadão também cantando em alta voz. Eu acho que ninguém fez isso ainda, né? Andando no calçadão aqui e cantando. Qual que nós cantamos? Exaltar-te-ei, ó meu Deus e Rei. Ninguém faz isso. Aonde que a gente se reúne para fazer um louvor, numa adoração pública? É na igreja, como igreja, em igreja. Por isso também, irmãos, o ódio do diabo contra o louvor. O diabo odeia o louvor, o diabo odeia quando a igreja está cantando, não importa se é hino do inário, não importa se é um corinho bem antigo ou se é um desses mais modernos, o diabo odeia por igual. Porque o louvor está declarando publicamente as grandezas de Deus, ou a grandeza de Deus. Como nós acabamos de cantar aqui, a Ele a honra, a Ele a glória, eternamente, amém. Você sabe que o inferno estava tremendo? Você sabe que quando nós estávamos cantando aqui, dizendo, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria quanto do conhecimento, os demônios estavam fugindo do redor desta igreja, porque a grandeza do Senhor estava sendo exaltada, a grandeza do Senhor está sendo difundida entre as nações. Nós estamos aqui na internet, na TV chamada Final, e as pessoas estão assistindo, quem sabe pessoas que ainda não conheceram a palavra do Senhor, e numa rede social ou numa plataforma aí, passa e vê, o que é isso aqui? Eu vou assistir um pedaço para ver, e eles escutam, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, eternamente, amém, aleluia. E o diabo odeia, o diabo detesta. O diabo quer que você venha à igreja e fique emburrado. O diabo quer que você venha para a igreja e fique tímido. O diabo quer que você venha na igreja e fique assim, né? Será que canto, não canto? Será que bato palma, não bato palma? Às vezes quando a gente termina de cantar, a gente vê umas palmas assim, meia... Eu falei, Jesus, o Senhor não está recebendo isso aí não, está muito mal feito. Está com muita má vontade. Então, Davi desejava que fosse reconhecida a grandeza de Deus publicamente diante dos povos. Você, de todo o seu coração, deve cantar as grandezas de Deus. Você conta e canta as grandezas de Deus? Você declara a grandeza de Deus na sua vida? O que você conhece a respeito da grandeza do Senhor, você deve fazer de todo o seu coração. E a terceira lição que Davi nos ensina neste versículo: celebrar-te-ei, pois, entre as nações, ó Senhor, e cantarei louvores ao teu nome. Davi não tinha apenas o desejo de adorar ao Senhor. Muitas pessoas só têm o desejo de louvar ao Senhor. A gente sai aí, irmãos, durante a semana, a gente encontra as pessoas dizendo, ô pastor, quase que eu fui lá na igreja, quase que eu fui fazer uma visita, quase que eu fui lá no trabalho especial. Não adianta apenas ter o desejo, se não transformar em ação. O nosso desejo de adorar, de louvar ao Senhor deve ser transformado em ação. Davi transformava o seu desejo de engrandecer o nome do Senhor e fazer conhecida a grandeza de Deus, transformava em ação e cantava diante de todos. Davi não estava apenas de uma maneira retórica dizendo, entre as nações eu vou te louvar. Ele agora era rei de Israel, e quando ele chegava num encontro com outro rei, de uma outra nação, ele fazia questão de que o nome do Senhor fosse conhecido. Muitas vezes nós, no nosso trabalho, no meio das nossas amizades, no nosso círculo de amigos, a gente esconde que serve ao Senhor. Tem uma história antiga, mas verdadeira, que uma pessoa foi servir ao exército, ficou 1 ano servindo, e quando ele deu baixa, saiu do exército, ele foi até a igreja
e pediu oportunidade para dar um testemunho. O testemunho dele foi assim: irmãos, eu estou tão grato com o Senhor, porque eu servi ao Exército Brasileiro durante 1 ano, fiquei no quartel durante 1 ano, e graças a Deus ninguém ficou sabendo que eu era crente. Então Davi não tinha apenas o desejo de louvar ao Senhor, ele transformava em ação. Muitas vezes você tem medo. A GL, minha filha, tem 6 aninhos, e quando alguma coisa não começa a não dar certo, não importa onde que é, se é na rua, numa loja, ou ela quer comprar alguma coisa, ou eu estou procurando alguma coisa e não acho, que seja no mercado. Quando a gente acha, ela fala assim, alto, ela fala bem alto: ai, glória a Deus, encontramos, graças a Deus. Então, nós precisamos transformar o nosso desejo de adorar ao Senhor em ação. Não apenas aqui na igreja, mas aonde nós estivermos. Davi amava compor, Davi amava cantar, Davi amava dançar na presença do Senhor. Não é essas danças que tem por aí não, irmãos. Essas danças ensaiadas aí, né? Hoje as igrejas têm ministério de dança. Davi não preparava dança nenhuma não. Ele sentia de tal maneira a presença do Senhor que ele dançava de alegria, dançava de forma espontânea na presença do Senhor. E nós já tivemos isso aqui em nosso meio, de pessoas dançarem na presença do Senhor, de pessoas saltarem na presença do Senhor, de pessoas rolarem no chão de alegria, porque sentiram a presença do Senhor. Nós precisamos ter o desejo de transformar o nosso desejo em ação. Não adianta apenas pensar ou dizer, eu amo Deus, eu adoro a louvar ao Senhor, mas quando se tem a oportunidade, não se transforma o desejo em ação. Conclusão de tudo isso: você precisa ser intencional, você deve louvar a Deus de todo o seu coração, você não pode ser tímido, mas você deve louvar ao Senhor diante de todos os povos. Faça da verdadeira adoração uma prática contínua na sua vida, e não deixe apenas um desejo de louvar a Deus, mas de fato e na prática, você deve louvar e exaltar ao Senhor. Nós vamos voltar a ter aqui um período de louvor, de adoração nesta noite. Que você possa colocar em prática o ensinamento de Davi para a sua vida. Que você possa ser um Davi na sua geração. Que você possa ser um Davi aqui no meio dessa igreja. Sabe, nós temos o costume de esperarmos que o outro faça. Se o outro fizer, eu faço. Se o outro cantar, eu canto. Se o outro levantar a mão, eu levanto. Se o outro... É igual quando a gente faz apelo. Tem que ter um corajoso para ser o primeiro a vir na frente, porque depois que o primeiro vem, os outros vêm. Seja você o primeiro, seja você a diferença. Não apenas aqui diante dos nossos olhos, mas principalmente diante dos olhos do Senhor. Davi também não estava preocupado se as pessoas zombariam da sua fé, se as pessoas zombariam do seu louvor. Ele estava preocupado que os olhos do Senhor, do Deus Todo-Poderoso, pudessem contemplar e receber a verdadeira adoração, o verdadeiro louvor que ele estava oferecendo ao seu Deus. E nós vamos neste momento então louvar ao Senhor, cantar ao Senhor. Que você o faça de todo o seu coração, que você o faça de toda a sua alma, que você o faça de toda a sua força, que você o faça da melhor maneira possível. Pastor, meu timbre de voz não é muito bonito. Deus não está preocupado com isso. Pastor, a minha voz é fraca. Deus não está preocupado com isso. Pastor, eu desafino de vez em quando, ou eu de vez em quando afino, né? Tem gente que é tão desafinado que é só de vez em quando que acerta uma nota. Não importa, Deus não está preocupado com isso. Quem sai aqui são
aqueles que vão conduzir o louvor, que precisa estar bem ensaiadinho, bem afinado. Você que está aí, você deve apenas abrir o seu coração, porque o grupo de louvor aqui é apenas para te conduzir no louvor e na adoração, e você deve mergulhar neste rio maravilhoso da adoração. Aí sim, quando você estiver adorando Deus verdadeiramente, em espírito e verdade, aí sim as coisas começarão a acontecer na sua vida, as coisas começarão a mudar na sua vida, as bênçãos do Senhor começarão a recair sobre a sua vida. E assim como Davi foi vitorioso, assim como Davi teve o seu reino estabelecido para todo sempre, você também pode alcançar graça diante do Senhor, e Deus pode te usar poderosamente. Deixa eu dar um testemunho que me ocorreu aqui. Nós estávamos, não sei se o pastor Rubinho tinha lembrado disso, nós estávamos lá em Águas de Lindóia, e lá o louvor é bem tradicional. Era um oiteto, 8 pessoas que cantavam e apenas um piano. Não tinha bateria, não tinha guitarra, não tinha nada. Era hino da harpa e aqueles hinos bem tradicionais. Então não tinha jogo de luz, não tinha agora louvor apaga a luz, não tinha qualquer artifício, não tinha qualquer, era até simples demais, Eles começavam o culto, cantavam, passavam, tinha a pregação e encerrava, era bem simples, embora bem faziam tudo com muito zelo, com muito cuidado. E de repente o pastor Rubinho me cutucou assim, dá uma olhada lá. Tinha um senhorzinho assim, já de cabeça branca, com as mãos levantadas, e se balançava, e cantava, e cantava. O Rubinho falou, eu vou encontrar ele, e vou conversar com ele. E de repente lá no outro culto está lá ele de novo. E outra coisa, irmãos, começava às 8 horas da manhã e terminava às 10 horas da noite. Eram 2 cultos de manhã, 2 cultos à tarde, 2 cultos à noite. A gente só tinha um espaço para um cafezinho no meio da manhã, um almoço, cafezinho no meio da tarde, uma janta, e encerrava 10 e pouco da noite. 2 cultos de manhã, e não só um dia. Quarta, quinta, sexta e sábado, 4 dias. E o senhorzinho está lá. 9 horas da noite ele está lá. E até que num dos coffee breaks lá, 850 pessoas, era difícil achar as pessoas. De repente nós encontramos. Daí eu falei, lá Rubinho, tá lá, vai lá conversar. E o Rubinho chegou, que é mais desinibido, E começamos a conversar. Ele não disse assim de forma clara, mas é um juiz de direito, aposentado, 84 anos de idade. Mora lá no Espírito Santo. E ele disse, não sei, faz 10 anos que ele vai lá no congresso. E o Rubinho falou, o senhor é o mais animado aqui. Ele falou assim, olha, eu não sei cantar. Ele falou assim, embora eu seja da área jurídica, mas eu não sei cantar, eu não sei tocar, eu não sei pregar, eu não sei evangelizar. O meu ministério é influenciar os outros através do louvor. Então, quando começa o corinho, eu não quero nem saber quem está do lado, quem não está. Eu me entrego para aquele louvor e louvo ao meu Deus de todo o coração. E nós falamos, pois é, o senhor chamou muito a nossa atenção. Ele falou, se fosse só de vocês, um monte de gente veio conversar comigo, porque este é o meu ministério. Então, irmãos, que nós possamos, e eu fiquei pensando comigo, eu quero ter 84 anos com aquela disposição, louvando ao Senhor, e cantando, e levantando as mãos, e adorando ao Senhor. A gente via que não era... A gente conhece de longe quando a pessoa está só querendo se aparecer, quando a pessoa está de arte, como diz o ditado. Mas aquele Senhor, ele se entregava ao louvor e adoração, e eu tenho certeza que assim como a gente se alegrava em ver aquele homem louvando ao Senhor, os céus também estavam celebrando o louvor que estava chegando diante do trono do Todo-Poderoso. Então que você possa louvar a Deus de todo o seu coração, não apenas nesse período de louvor, mas a partir de hoje, faça um voto com o Senhor. Eu quero ser um Davi. Eu quero ser um Davi na minha igreja. Eu quero ser um Davi. Não importa se todo mundo ficar quieto. Eu quero louvar, eu quero bater palmas. Eu quero saltar na presença do Senhor, louvando e adorando. E quero que o mundo conheça a grandeza do meu Deus. Amém.